Saudações a todas e todos que nos assistem. Me chamo Túlio, sou aluno do mestrado em Serviço Social na Unesp Franca, sou graduado em Direito também pela mesma universidade e atuo com a população em situação de rua desde 2016 através da extensão universitária Núcleo de Cidadania Ativa. Venho aqui apresentar um pouco da pesquisa que comecei a desenvolver, cujo título é Ruas e Pandemia, as reconfigurações da população de rua e de seus serviços diante da emergência da Covid-19. A ideia de desenvolver essa pesquisa surge a partir da constatação de que as determinações para enfrentamento dessa pandemia não dialogam muito com a situação da população de rua. Por exemplo, a hashtag Fique em Casa. Como garantir uma quarentena para essa população que não possui uma moradia fixa? Como garantir o distanciamento social para pessoas que permanecem aglomeradas e como uma forma de reduzir a vulnerabilidade social a qual são expostas? Ou outro, como eu garantir a higienização dessa população, garantir que ela possa lavar as mãos ou tomar banhos, tendo em vista que muitas vezes elas não possuem esse espaço para tomar um banho ou para lavar suas roupas. Então daí surge a ideia de pesquisar e tentar compreender um pouco como esses riscos que a pandemia trazem afetam essa população de rua, reconfigurando-a, assim como os serviços vão se transformar para conseguir dar vazão a essas novas demandas que vão aparecer através de seus usuários. Dessa forma, como objetivo principal da pesquisa, temos analisar as reconfigurações da população de rua e dos serviços destinados a essa diante dos riscos da pandemia da Covid-19, assim como as propostas de ações modificativas desses riscos junto aos principais atores sociais envolvidos. Já como objetivos específicos, destaco três. Primeiro, compreender os diálogos possíveis entre a lógica de produção e distribuição de riscos com a de riquezas, e como as causas modernas dessa pandemia se relacionam com a população em situação de rua. Segundo, refletir os diálogos existentes entre a pandemia da Covid-19 e as práticas locais de necropoder. E terceiro, compartilhar as realidades existentes em diferentes localidades e as distintas práticas para reduzir os riscos na situação emergente de pandemia. Para desenvolver essa pesquisa, eu vou fazer a utilização de dois métodos científicos. O primeiro é a pesquisação existencial e o segundo é a epidemiologia. Sobre a pesquisação existencial, esta é desenvolvida pelo teórico francês René Barbier, e ele descreve esta enquanto uma arte de rigor clínico desenvolvida coletivamente com o intuito de uma adaptação relativa de si ao mundo. Ela é desenvolvida de uma forma espiralada, na qual, a partir de um sujeito coletivo, um pesquisador coletivo, ações são propostas, empenhadas e depois avaliadas. E aí daí essa relação espiral. Algumas noções entrecruzadas se relacionam com a pesquisação, vou destacar entre elas três. A primeira é a escuta sensível, que é um escutar ver de bases rogerianas, pendendo para o lado meditativo, que aparece enquanto uma importante técnica de escuta e de percepção da realidade. Segundo, é o próprio pesquisador coletivo. A ideia é juntar esses atores sociais, aqui na pesquisa em específico, os serviços, assim como a população em situação de rua, para que comece a promover essas ações. Além disso, temos também a complexidade, que será como a gente se relaciona com a realidade. Longe de ser um laboratório, essa pesquisa ela se dá na realidade em si. Portanto, é uma realidade complexa que pressupõe uma contradição, a imprevisibilidade, a incerteza. E é nessa mesma complexidade que o Almeida Filho ele vai trazer a necessidade da reconfiguração da epidemiologia. A epidemiologia ela deve estar aberta também para a complexidade, assim como para a transdisciplinaridade, para a pluralidade e para a praxis. A epidemiologia é uma ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas, mas longe dela se encontrar fechada em modelos matemáticos que vão prever a ocorrência de determinados eventos, a epidemiologia ela também está aberta para o âmbito social e das ciências humanas, se relacionando com o ambiente em que essa população ocupa e como ela se relaciona com esse ambiente ou com outros atores sociais.
Dessa forma, a ideia é construir, junto com os 4 serviços destinados à população em situação de rua existentes aqui em Franca, que são consultório na rua, centro pop, abrigo provisório e casa de passagem, um grupo de trabalhos, portanto, compondo esse pesquisador coletivo, para que a gente organize e comece a perceber dessas novas demandas que surgem diante da pandemia. E esse grupo de trabalho, a ideia é que ele atue através dos quatro grandes usos da epidemiologia que Castelhanos vai sistematizar, que são os estudos em situações de saúde, vigilância epidemiológica, os estudos etiológicos ou causais da própria doença e na avaliação de serviços, programas e tecnologias. Goldbaum vai pegar esses 4 grandes usos da epidemiologia e vai transformar eles em 2 grandes eixos de atuação. Um primeiro eixo político-institucional e o segundo eixo, um eixo operacional. Com relação ao eixo político-institucional, temos que as análises de situações de saúde, enriquecidas por sua interpretação à luz das condições de vida das populações, permitem estabelecer alguns dos elementos, pelo menos na perspectiva do setor saúde, para o estabelecimento das prioridades e estratégias setoriais nos diferentes níveis de atuação. Já o segundo eixo, ele se beneficia de análises epidemiológicas que permitem a avaliação do impacto de sua atuação nos diferentes níveis que compõem o sistema. E, portanto, mais uma vez a gente consegue relacionar, né, a pesquisação existencial com a própria epidemiologia a partir dessa noção de avaliação, da necessidade de avaliação constante. O grupo de trabalhos ele vai ocorrer no espaço virtual, tendo em vista a impossibilidade, né, de encontros físicos. Esse fato impossibilita a participação da população de rua nesse ambiente virtual, né, de videoconferências. Assim sendo, a ideia é que desenvolvamos com essa população, né, um outro sujeito coletivo, através da ida nos espaços onde essa população se encontra, se utilizando de entrevistas abertas, conversas, né, através da técnica da escuta sensível, assim como promover que eles escrevam diários de campo a respeito da nova situação da pandemia e como ela afeta diretamente o seu cotidiano. Por fim, a importância dessa pesquisa se dá no âmbito de que, com a emergência da pandemia, novos riscos passam a afetar a população em situação de rua já macerada com a miséria, com a fome, com o frio, assim como os serviços vão ter que se transformar e se remodelar para conseguir atender essa nova demanda. Então é muito importante a ciência passar-se a perceber de quais são esses novos riscos e de como os serviços vão se remodelar para que as práticas de necropoder não ganhem espaço, passem a ganhar espaço as práticas de acolhimento.